De uma ideia ainda na faculdade para a liderança da maior plataforma de e-mails de imprensa do país. No meio do caminho, um projeto para turbinar o jornalismo regional. É logo depois da vinheta. A nossa convidada idealizou a sua empresa ainda na época da graduação em Comunicação Social na Universidade de Brasília, unindo o conhecimento acadêmico com o de tecnologia aprendido fora do país em um negócio sólido que, ao longo de quase 2 décadas, se tornou referência nacional em tecnologia para o relacionamento com a imprensa. À frente do IMAX, a principal plataforma de mailing e disparo de releases do país, ela lidera um time que atende algumas das maiores agências de relações públicas e assessoria de imprensa do Brasil, inclusive a Lupacom. Mas sua atuação vai além da gestão. Ela se mantém atenta às transformações do jornalismo e às ameaças que colocam em risco a produção de notícias de qualidade. E foi com esse olhar que nasceu o Mais pelo Jornalismo, iniciativa criada recentemente para apoiar e financiar portais de notícias locais, independentes e especializados, combatendo os desertos de notícias e fortalecendo a imprensa regional. Combinando tecnologia, dados e muita compreensão do ecossistema da comunicação, ela mostra que liderar é ter coragem para inovar e criar caminhos onde eles parecem não existir. A jornalista Fernanda Lara é a convidada de hoje no LupaCast. Salve, salve, minha gente amiga, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do LupaCast, o podcast da Lupacom Comunicação, onde a gente vai comunicar com quem comunica. Antes da gente começar a nossa conversa aqui com a Fernanda, eu queria pedir para você se inscrever no canal da Lupacom no YouTube e no Spotify, que é por onde a gente transmite esse programa. E se você ainda não segue as redes sociais da Lupacom, faça isso agora mesmo. As contas são essas que estão aparecendo aqui na sua tela. Acione o sininho de notificações para ficar sabendo toda vez que tiver um novo episódio no ar, um novo vídeo, um novo material aqui no ar. E mande suas críticas, suas sugestões de pauta, comentários. Sua opinião é sempre muito importante para todos nós, tá ok? Fernanda, obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. É uma alegria te receber. Ô Paulo, eu que agradeço. Gosto muito de você, gosto muito do seu trabalho. Te considero um ativista do nosso setor. E acho que esse trabalho que você está fazendo aqui ele é excepcional. Parabéns mesmo. Viu? Legal, legal. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de comunicação e um pouquinho da tua trajetória na comunicação. E para começar, vamos lá no início, queria saber de você o que te motivou lá atrás a seguir a carreira de jornalista, a fazer uma faculdade de jornalismo, buscar essa profissão. Sim. É difícil, né, fazer essa escolha com, sei lá, 16 anos. Acho que a gente não tem muita noção do que a gente vai usar para poder definir toda a nossa carreira. Mas jovem mesmo ali, na casa dos 16 anos, quando eu decidi fazer comunicação, era um apego muito grande à leitura e à escrita, né? Só que eu tive alguns conflitos, porque eu também eu me relaciono muito bem com as exatas, assim, eu vou muito bem na matemática, um raciocínio lógico bastante aprimorado, inclusive muito explorado pelos professores que gostavam muito de aflorar isso na gente. Então, não foi assim uma decisão que eu nunca repensei ela. Pensei em fazer engenharia em alguns momentos, porque eu não saí do 3º ano e entrei na faculdade, eu fiz cursinho. E aí, ali no cursinho, eu falei, acho que eu vou pra engenharia, que não sei o quê, mas acabou que eu resisti na comunicação. Eu sempre tive muito mais um apego aonde estudar do que o que estudar, curiosamente. Porque eu sou de Brasília, eu tinha uma paixão pela UNB, né? Não sei se você conhece Brasília. Pra quem não conhece, a UNB ela tem uma pegada que ela não tem muro. Então, ela meio que se mistura com a cidade, sabe? E eu adorava aquela pegada do campus, assim, cresci passando por ali, eu achava aquilo muito diferente. Então, a minha única condição era estudar na UNB, sabe? Nunca fiz faculdade nenhuma, fiz vestibular em nenhum outro lugar e tudo. E é realmente uma baita universidade. Eu amo ela, amo a faculdade. A maneira como ela monta as grades da faculdade, você tem metade do seu curso são matérias obrigatórias e a outra metade você faz na universidade inteira, onde você quiser. Legal. Tanto é que eu fiz muita disciplina em história, fiz muita disciplina em psicologia, e aí isso te deixa muito mais completo, né? Com muito mais repertório. Então, a minha única condição era estudar na UNB. E acho que a comunicação foi uma escolha muito assertiva, porque a universidade, muito mais do que te dar uma profissão, ela te dá um tempo de refletir sobre o mundo, né? Sim. E a UNB faz isso com uma plenitude muito única. Poxa, pela UNB eu fui pra França, sabe? Porque tinha uma parceria da UNB com a Universidade em Grenoble. E eu fui cavucando essas oportunidades. Eu fiz língua japonesa 1
na UNB. Caramba. Porque, como eu te falei, metade do curso são matérias obrigatórias e metade você pega em toda a universidade. E aí eu fiz língua japonesa 1. Quase me ferrei, porque se eu tenho uma média 5, digamos assim, no meu diploma, é de língua japonesa 1. E aí quase que eu não fui pra França, porque eu tinha uma... porque era a minha única nota, digamos assim, no limite. Entendi. No meu currículo. Entendi. E aí a hora que eu fui me candidatar, aquilo ali quase me ferrou. Era o que era um intercâmbio esse na França? Então, um aluno assumia a sua vaga na faculdade da França e você assumia a vaga dele lá em Grenoble. Tá. Só que existia toda uma burocracia para isso acontecer, né? Entre elas era a análise de todas as notas, de todas as matérias que você já tinha feito. Então, essa língua japonesa quase me ferrou. Mas isso é experiência, sabe? Acho que é isso que a faculdade tem que fazer. Ela não tem que te tornar um tecnicista, mas ele tem que te dar a oportunidade de conhecer esse tipo de coisa, sabe? Exato. Eu me inscrevi em cálculo 1 como ouvinte. Então eu fiz cálculo 1 na faculdade, mas eu fiz como ouvinte, não entrou no currículo. Ainda bem, né? Porque eu acho que eu não ia passar na prova. Mas você se permite, sabe? Especialmente a universidade pública, ela não tá só pra te dar a graduação. Ela tá pra te permitir esse tipo de oxigenação, né? Sim. E agora a gente tá aqui, também a universidade, algo que a universidade me ensinou muito por ser pública, é que em algum momento você tem que devolver pra sociedade o que você estudou. E de certa forma eu me enxergo aqui, acho que 20 anos depois de ter formado. Quase 20 anos, né? Eu faço 18 anos depois de ter formado. Com um MPJ, que eu acredito que a gente vai falar depois. Eu acho que eu tô devolvendo para a sociedade um pouco do que a sociedade me deu lá no começo, na graduação. Esse intercâmbio, essa sua passagem na França, também na área de comunicação ou não tinha essa... Não, na universidade. Sim, e na área de comunicação, o curso que você fez lá. Sim, mas é bem mais light, né? Porque eles montam a grade de comunicação um pouco diferente da gente. Aliás, da gente, eu tô falando há 18 anos atrás, né? Porque até mesmo hoje o curso já mudou muito, né? Hoje eu enxergo um curso muito mais técnico, muito mais de manipulação de plataformas do que realmente da comunicação enquanto ciência. Mas quando eu fui pra França, as matérias que eu peguei eram matérias... Eu peguei muita matéria de cinema, de história da comunicação, de história da filosofia. Então também era um campo de pensamento muito mais aberto, entendeu? Eu acho que eu peguei uma matéria técnica que eu fiz, a teorias da comunicação, lá de novo, porque eu era obrigada. Mas a França foi muito mais... A minha experiência na França, assim, para minha formação profissional, foi muito mais antropológica, né? De você viver uma outra cultura, aprender a respeitar uma outra cultura. E de empreendedorismo, assim. Foi... Acho que não foi minha primeira experiência de empreendedorismo, porque eu venho de uma família de empreendedores, né? Então eu já trabalho desde muito cedo. Mas foi a primeira vez que eu tive que me virar sozinha. E é uma história até muito curiosa, porque eu fui pra França, mas os meus pais, olha, você vai gastar X na França, você não tem, tipo, muitos direitos, né? E o combinado era que eu ia arrumar um trabalho lá pra poder compor a renda. Perfeito. Só que eu cheguei lá na França, em Grenoble, que é uma cidade no sul da França, já ali perto da Suíça, é chamado os Alpes franceses, né? Eu cheguei lá e, trabalhar em bar, trabalhar em restaurante ia me ferrar, porque eu sou muito dorminhoca. Então eu ia sair do trabalho umas 2 horas da manhã pra ter 8 horas da manhã na faculdade. Não ia conseguir. Eu ia reprovar fácil, porque eu durmo mesmo. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi que tinha muita criança na França. Nessa cidade que eu morava. Principalmente muito casal de crianças gêmeas também. Era um negócio que me chamou a atenção na cidade. O que eu fiz? Eu fiz um folder, sabe? Eu escrevi em francês e tal. Uma amiga minha estava indo passar uns dias. Eu mandei esse folder para minha mãe imprimir. Ela mandou para mim sacos de balão tripinha. Sabe balão tripinha que faz bichinho? E eu falei, beleza. A minha ideia era pegar, tipo, ser babysitter, pegar criança aqui e ali pra poder cuidar à noite. Nada fixo, né? Eu fui pra uma praça que tinha lá na cidade, porque eu cheguei em julho na cidade, então ainda era férias. Eu fui pra uma praça onde estava cheio de criança, sentei e comecei a fazer balão tripinha. Macaco, cachorrinho. Já sabia fazer? Porque minha família tinha uma empresa de eventos. Então eu trabalhava com animação infantil, sei lá, desde os 12 anos. Então assim, pintura no rosto de criança, balão tripinha. Eu faço um arraso com balão tripinha. Chapéu do tamanho do mundo, sabe? Tipo aquele chapéu, sabe? Aquele chapéu cheio de frutas. Eu sei fazer, enfim. Faço um arraso com balão tripinha. E fui pra essa praça.
E comecei a fazer os balões tripinha e entregar pras crianças. Nossa, veio aquele monte de criança em cima de mim, né? E de repente começou a vir os pais querendo me pagar €1, €2. Eu falei, não quero dinheiro não, pega aqui meu folder. E saí distribuindo meu folder. Fiquei umas 3 horas lá trabalhando, entregando os folders. Daí que sentou uma senhora, uma mulher do meu lado, e falou, olha, eu tenho 4 filhos, 2 casais gêmeos, um casal de 3 e um casal de 7. Eu sou médica, meu marido é dentista, e eu voltei para a universidade para estudar filosofia. E eu queria alguém que ficasse com os meus filhos das 4h30 às 20 horas todos os dias. E para mim era perfeito, porque a faculdade acabava às 4. Então, acabou que ali mesmo a gente se acertou. E assim, eu fazia com ela uns €600 por mês, porque eu cuidava das crianças. Ela era baladeira pra caramba, então ela saía muito à noite, eu ficava muitas horas. Ela é uma família extremamente tradicional na França, então eles tinham casa em Mont Blanc, eles me levaram pra... Eu viajei com eles pro Marrocos, enfim, sabe, essas experiências. Mas foi a primeira vez empreendedora. Eu falei, puta, eu preciso de trabalho. Entendi. Então eu vou lá, vou fazer o meu marketing, e aí eu consegui Você já tinha exemplo em casa com seus pais e lá você também já exercitou isso. Mas é o tipo de coisa assim que a gente tem que se arriscar, né? A gente coloca o pé, a gente não sabe se tem chão embaixo, e as coisas elas vão se construindo. É algo que aqui no Brasil ainda engatinha, né? Hoje também melhor, mas você pega 10, 15 anos atrás, era uma cultura que não era tão comum assim do empreendedorismo, né? Imagino que na Europa nessa época já era algo mais comum. Grenoble, em especial, era uma cultura bastante diferente, porque é uma cidade universitária, que tem um polo grande de tecnologia e tem um polo grande também de faculdade, de pós-graduação de marketing. Então, assim, misturavam 2 cabeças muito interessantes do ponto de vista de criar negócios. Assim, eu brinco que é uma mini Palo Alto da Europa, sabe? É Grenoble. Então, isso me oxigenou bastante. Mas tá na questão de tecnologia também? É tipo, nanotecnologia surgiu em Grenoble, sabe? Muita coisa sobre neurociência, sobre neurologia e tecnologia, também tem polos muito importantes em Grenoble. Aquele Schumacher, quando ele teve o acidente dele, ele foi atendido no hospital de neuro de Grenoble. Então, eles têm essa parte bastante avançada lá. E assim, você andava pela universidade, tava todo mundo falando em construir empresa, sabe? Eu estudei lá primeira vez que eu estudei lá em 2006, tinha um pessoal que tava fazendo, cuidar da casa pelo SMS. Você acendia o aquecedor pelo SMS, você ligava o fogão pelo SMS. Isso em 2006. Hoje parece banal, mas... E isso era o que eles conversavam na universidade. Assim, todo mundo queria fazer empresa na universidade. A ideia de montar uma empresa da Fernanda surgiu lá, porque eu falei, eu também quero montar uma empresa. Tá todo mundo montando empresa aqui, também quero. Só que eu quero montar uma empresa de comunicação. Não. Você sabia que era comunicação porque era a sua área que você estava estudando. Eu quero montar uma empresa de comunicação e eu acho que vai ser uma pegada meio tecnologia, porque esse negócio de tecnologia é legal. Eu fui me alfabetizar em tecnologia um pouco depois. Mas voltando ao tema do empreendedorismo, a educação de empreendedor, eu acho que mesmo hoje a gente não forma empreendedores, né? A gente não ensina a pessoa nem para ser patrão, a gente ensina a pessoa para ser empregado nas faculdades. Eu acho que nem o mínimo no sentido de, cara, muito provavelmente um comunicador vai ser um MEI, vai começar como um MEI. Nem abrir um CNPJ, pagar um imposto, o mínimo de letramento tributário a gente não tem nas faculdades. E também quando as pessoas pensam em empreender, está muito associado a investidor, a investimento, a, de repente, um capital especulativo. Ninguém pensa naquela... Ninguém é muito pesado falar, mas poucas pessoas têm essa questão de começar pequeno e dar um passo de cada vez e ver a coisa se formar, né? É algo que a gente deveria, pelo menos, incentivar mais. A partir do momento que você descobriu que você queria empreender e na área de comunicação... Aí voltando aqui para a UNB, voltando para o Brasil, quando é que surgiu a ideia de montar a tua empresa focada no relacionamento com a imprensa, na formação de banco de dados de jornalistas? Como é que funcionou isso? Não foi de uma vez. Antes de eu ir para a UNB, para Grenoble, eu tinha trabalhado em redação. Então eu era estagiária no Correio Brasiliense, eu trabalhava na revista do Correio. E lá eu recebia, digamos assim, o assédio dos assessores de imprensa. Foi meu primeiro contato com a assessoria de imprensa. Curiosamente,
A UNB, no ano que eu me formei, não tinha disciplina de assessoria de imprensa. Eu nunca fiz uma disciplina de assessoria de imprensa. As faculdades não tinham. Exato. Falavam muito pouco sobre assessoria de imprensa, é uma pena. Né? Eu entendi assessoria de imprensa porque eu trabalhava com lifestyle, né? Era revista feminina. E aí chegava aquelas monte de sugestão. E aí eu falei, nossa, então existe esse lado da comunicação. Eu aprendi muito na prática. Depois que eu voltei de Grenoble, eu fiz estágio em assessoria de imprensa. Eu entendi o outro lado, entendeu? E aí eu vi que como existiam gaps de comunicação entre esses dois mundos. Já sempre vai existir, né? Porque existe uma questão de alinhamento de expectativa que nunca vai ser 100% igual. Não dá pra negar a dependência dos dois players de comunicação. Eles nunca vão assumir isso. Mas a expectativa nunca vai estar 100% alinhada. É verdade. Mas naquela época, principalmente porque a gente estava num processo de transformação de tecnologia muito grande, a gente ainda tá, né, novamente. Tipo, parece que é bastante cíclico isso. Mas a gente estava entendendo o que era o digital. Eu entendi que a gente podia, pelo menos, otimizar as relações. Então, a primeira ideia que eu tive era criar um buscador de jornalistas por assessores de imprensa. A minha ideia era fazer um mini Google disso. Porque o serviço, essencialmente, que você presta, passou a prestar, de ter um serviço de oferecer, de intermediação entre jornalista de redação e assessoria, já existia. Exato, existia a Maxpress, existia o Comunix na época. E eu nem conhecia a operação deles tão a fundo. O que eu fiz de louca, né? Eu decidi, porque eu já estava meio que no final do meu curso de comunicação. E eu decidi que meu projeto final de curso seria um plano de comunicação, ou seja, um business plan, do que viria a ser a minha ferramenta. Então eu conversei com todos os meus professores, já tinha pouca disciplina ali para me formar. Falei, gente, eu vou passar 30 dias em São Paulo fazendo uma pesquisa de mercado, como parte do meu projeto de entrega de curso. E eu vim fazer pesquisa de mercado. Só que assim, eu não tinha disciplina corporativa nenhuma. Do tipo, na época que eu vim, eu batia na porta da CDN, do tipo assim, vai fazer barulhinho, hein? Oi! Pode falar comigo? Do tipo, quem é você na fila do pão? Você marcou uma reunião? Eu falei, não marquei uma reunião, ninguém pode falar comigo. E eles recebiam? Não? Não, uns sim, outros não, entendeu? Assim, eu tenho pessoas que dessa época me receberam e até hoje a gente é parceiro, sabe? Sim. Mas eu imagino que eles deviam olhar pra mim e falar, você é muito ridícula, criança. Você não sabe que tem que marcar uma reunião, mandar um e-mail. Eu falei, eu tenho que mandar um e-mail pra marcar uma reunião, você não vai... É 5 minutos, vamos conversar, entendeu? Então, assim, eu não tinha trato corporativo nenhum. Mas eu vim na cara e na coragem, e aí alguns foram me recebendo. Eu bati na porta da Abracon também. Então, assim, eu sempre fui muito cara de pau, né? Eu não sei o que vai dar. E essa é a verdade, a gente não tem 100% do controle das coisas. E se a gente tá falando aqui de carreira corporativa, é isso. Para de achar que você tem que ter 100% das respostas antes de dar o primeiro passo, entendeu? Normalmente você vai dar o primeiro passo com 20% das respostas, talvez até menos. Mas dá os passos e deixa as coisas se formando. E aí eu procurei a Abracon me explicou um pouco. Algumas agências já abriram a porta para mim, me explicaram mais ou menos como funcionavam e já me mostraram muitas dores com o Maxpress, muitas dores com o Comunix. E aí eu comecei a ver nessas reuniões, ainda nessa época, então eu tô falando de 2007, as pessoas extraíam a base, porque muitas vezes tinha o programa instalado num computador, o líder ainda era a Maxpress, o Comunix já veio com aquela ideia de colocar tudo na internet, o Maxpress ainda tinha um computador que tinha a base, então a galera meio que fazia uma fila naquele computador para poder extrair o próprio mailing, né? Que outra velocidade. Mas aí ia pro computador, pro Outlook, um negócio que também estava meio que se consolidando. Nem toda a redação tinha e-mail, todos os jornalistas tinham e-mail, às vezes eles tinham um e-mail para a redação inteira. Alguns casos ainda era assim em 2007. Mas o fato é que a galera fazia grupinhos de 10 e 10 na cópia oculta e mandava. Só que tinha que ter intervalos de 30, 1 hora para poder... Então, assim, uma divulgação de release você levava 2, 3 dias. Nesse mesmo momento, a redação estava começando a colocar seus portais de notícia no ar e a pegada do Google era o seguinte... você precisa postar muito conteúdo para você indexar. Não era uma questão de qualidade do conteúdo ou de palavras-chave no conteúdo, era só volume. Se você põe muita URL, você naturalmente subia nos mecanismos de busca. Então, o release chegar rápido na redação era muito bom para o jornalista, porque já que ele tinha que fazer só volume, ele estava ali recebendo uma informação presumidamente verdadeira.
Só que, cara, você ficava 2, 3 dias pra disparar um release, porque você tinha que ir nessa coisa toda pausada. E já existia ferramenta de e-mail marketing para o lado de marketing, de venda comercial, que tava dando no couro. Falei, gente, o que a gente tem que fazer é juntar o mailing com uma ferramenta de disparo. E esse foi o momento em que eu encontrei qual que era o meu lugar no tempo e no espaço, entendeu? Falei, então se eu entregar o mailing associado com o disparador, para ao invés dele ter que exportar e apertar um botão, se eu não colocar limite de login por agência e não tiver limite de envio, então eu tenho um lugar no mercado. Sim. Falei, beleza. Então eu entendi qual era o produto. Resolvo o problema Fiz o plano de negócios. Formei na faculdade com um plano de negócios. E toquei o pau, entendeu? Começou a executar. Médio, né? Porque assim, tudo no campo das ideias. Sim. Aí vamos para poder encontrar quem vai programar isso. Porque aí vem os erros, né? Assim, e também faz parte do processo. A gente tem muitos pressupostos que a gente tem que testar na prática. A minha ignorância de tecnologia me levava a crer que eu ia pagar um programador, poderia ser um programador mediano, ele ia construir para mim um sistema e aquilo nunca mais ia dar pau. Só que não é assim, né? Programas, programas de computador, eles apodrecem mais rápido do que danoninho fora da geladeira, não é mesmo? Então, eu não era uma empresa de comunicação, eu era uma empresa de tecnologia. Eu só ainda não tinha entendido isso ainda. Sim. E aí a gente começou... apanhei muito, porque eu achei que eu ia contratar uma empresa de tecnologia e ela ia desenvolver para mim. Aí eu entendi que não era assim. Aí eu tinha que manter sempre um custo muito alto de tecnologia e eu não tinha dinheiro, certo? Porque, de novo, vem alguns erros, né? Eu achei que eu ia construir o programa em um mês, no mês seguinte eu já ia ter 100 clientes, porque o Excel aceita tudo, né? Sim. E aí, no plano de negócio, eu achei que ia funcionar tal qual o plano de negócio. E não é bem assim. As pessoas, elas têm desconfiança, elas querem testar, elas têm resistência, elas não querem mudar da zona de conforto delas. Não querem pagar antes de ter certeza que vai dar certo, né? Às vezes tem isso, não tem? Tem muita gente que te pediu pra testar sem... Eu até dava um tempo de degustação, mas o fato é que quebrar a cultura é muito difícil. E por mais que o que eu estava ensinando representasse uma facilidade, a cultura ainda era de fazer a fila, de esperar, entendeu? Então você tem que dar um tempo para quebra de cultura. O que a gente estava propondo era uma quebra de cultura muito grande. E eu também não estava preparada. Se todo mundo quisesse quebrar a cultura e vir comigo, eu ia ser um fracasso eterno e talvez não estaremos aqui conversando hoje. Porque eu precisei que poucos arriscassem, dessem feedback para eu entender que eu não era uma empresa de comunicação, eu era uma empresa de tecnologia. E eu não podia ter tecnologia fora de casa. Eu tinha que ter tecnologia dentro de casa. E aí tem aquelas coisas que eu falo, que você dá o primeiro passo e parece que o universo vai conspirando e as coisas vão se construindo. Conheci quem hoje é o meu sócio e é o cara da tecnologia. Porque até então eu tinha tecnologia terceirizada. Então, praticamente, tudo que a gente ganhava ficava com a tecnologia, porque eu pagava uma empresa terceira para cuidar da tecnologia. E aí, num ambiente de coworking, eu conheci o Flávio, que hoje é o meu sócio. Ele é um nerd completo, assim. Era o cara que você precisava. Era o cara que eu precisava. Só que ele estava no Brasil porque ele morava nos Estados Unidos. Ele estava no Brasil também numa situação de muita fragilidade. Ele tinha voltado, ele morava nos Estados Unidos, ele tinha uma empresa de... mídia nos Estados Unidos, todo o centro dos Estados Unidos, as TVs que ficavam nos bares, ele tinha desenvolvido um programa que ia na TV e recebia a atualização das publicidades. E era esse o negócio dele. Ele também trabalhou muito com desenvolvimento de games, então o joguinho Sonic, por exemplo, tem código de programação dele. Caramba, legal. Ele é muito bom em probabilidade, ele é formado em probabilidade, então... em Vegas, ele certificava aquelas máquinas que dão, sabe, perinha, eu não sei o nome daquilo na prática. Ele certificava que aquelas máquinas estavam pagando os prêmios certos. Então, assim, ele é muito voltado para lógica, matemática e games, entendeu? Só que ele tinha voltado pro Brasil porque o irmão descobriu um câncer. E ele é muito ligado aos irmãos. Então, ele estava totalmente num momento muito frágil também. E aí, eu conheci ele no ambiente de coworking, porque ele gostava de sair de casa para trabalhar. E ele ficava muito curioso com o sistema, certo? E aí teve um dia que o sistema saiu do ar. Eu liguei para a empresa que me atendia e a empresa não podia me atender naquele momento. Me colocou numa fila de atendimento. E os poucos clientes que eu tinha, eu tava gritando na minha orelha. Porque, meu release, tô atrasada com meu cliente. E eu tava assim, gente, eu vou desistir desse negócio todo. E aí ele passou assim no corredor do coworking.
Falei, você pode me ajudar? Ele, acho que posso. Falei, olha, meu sistema saiu do ar. Ele, você pode vir aqui na minha salinha? Eu fui na salinha dele, tinha 5 telas, aquela coisa. Ele começou, eu encontrei uma falha de segurança no seu software. Eu posso entrar? Eu falei, entra aí, meu filho. Ele entrou por uma falha de segurança, ele restabeleceu o sistema. Nisso, eu já liguei pros clientes, pode usar. Isso tudo sem entender o que era o teu negócio. Então, do ponto de ele vista já de tinha me comunicação. abordado várias vezes no então ele já coworking, sabia o que eu fazia. Mas, sabe, ele é muito nerd. Eu ficava meio que assim, esse moço é meio creepy, hein? Tipo... Mas, enfim, a gente é irmão hoje. Aí ele falou assim, olha, você me desculpa, porque eu usei uma backdoor. Ele também, na época que ele morava nos Estados Unidos, ele era da reserva do exército, pra quebra de código. Ah, tá. Então, só pra você ter uma ideia, tanto que o cara é cabeçudo. Nos exercícios de treinamento com os pares dele no exército, eles tinham, 10 horas pra quebrar uma criptografia. Ele quebrava em 3. Caramba. Ele é muito cabeçudo. Aí ele, se você me permite continuar mexendo aqui, eu só vou fazer a otimização. Se eu mexer em alguma coisa, eu te aviso. Eu falei, não, meu filho, pode mexer aí, fica à vontade. Sei que passou uns 3 dias, eu comecei a mexer no meu sistema, eu desacreditava da velocidade dele. Porque era uma coisa que me chateava, ele era muito lento. Meu irmão, o que é isso aqui? O negócio tava um foguete. Aí eu peguei e liguei pra minha empresa de... Vocês mexeram? Não, a gente não mexeu em nada não. Inclusive, o seu chamado tá em aberto aqui, 3 dias depois. Aí eu... Flávio, ele, mas eu subi algumas coisas, você me desculpa. Eu falei, não, desculpa não, continua subindo aí, amigo. Sim. Continua subindo aí. E aí foi um encontro de almas, assim. A gente nunca assinou um papel, vamos ser sócios, 50... A gente se juntou. Sim. Ele começou a melhorar a ferramenta, 2 semanas depois essa empresa tinha sido cancelada, ele já tava trocando um negócio de servidor, tudo que era falha de segurança que tinha. Foi assim que ele virou seu sócio. Exato. A gente não assinou um papel, a gente primeiro fez o negócio funcionar, entendeu? E eu mas Flávio, como que você vai cobrar quanto? Comecei, não, vamos ver onde isso tudo vai dar. Eu sei que isso sem brincadeira, uns 2 ou 3 meses depois que a gente tava, nesse fio do bigode mesmo, o sistema tava muito bom. E aí, eis que bate na nossa porta uma agência, na época, pequena, chamada FSB. Nossa, hoje é a maior do Brasil. Lá, e fiquei sabendo que seu software faz isso, agiliza, queria conhecer. Fui lá, mostrei, cara, sei lá... Isso que ano que era mais ou menos? Torno de... Vamos lá, eu vou pela idade do filho. Então, o que eu conheci o Flávio foi 2012. Aí, ele pegou e falou assim... Em torno de 10 dias, os caras queriam fechar um negócio. Aí eu cheguei, Flávio, olha, uma agência legal, vai fechar um negócio. Aí ele, quantos assessores eles têm? Uns 70, 80. Ele falou, então o sistema vai cair, tá? Eu falei, como assim, meu filho? Ele, não fica no ar, a gente não tem como receber de uma vez 80 novos assessores, que eu tenho que refazer. Eu falei, quanto tempo você vai refazer? Ele, umas 2 semanas. Ele é péssimo de cronograma. Hoje eu sei que se ele fala 2 semanas, pode contar 2 meses, entendeu? Mas na época eu não sabia. Sim. Eu sei que ele baixou a cabeça, a gente refez o sistema inteiro, da base, assim. Pra poder aguentar o tamanho da demanda que ia ter. Exatamente. E assim, é um tamanho da FSB muito pequeno, Hoje são 500 funcionários, mais ou menos, né? Ela foi crescendo. Ainda era pequena, né? Exato. Pequena, sim. Porque hoje. Eram 70, 80 funcionários. Mas aí isso foi acontecendo. Aí a gente foi crescendo em clientes, aí muito poder da palavra, né? As pessoas, umas iam falando para as outras. E teve um mês, isso foi 2016. Em um mês, a gente fez 90 novos contratos com agências. Acho que no total, até aquele mês, a gente devia ter uns 70 contratos. Porque era legal, a gente já meio que pagava as contas, a operação tava... Sabe? A gente não tinha salário, eu e o Flávio. Mas a gente mantinha as coisas, entendeu? A operação tava funcionando, a gente devia ter uns 2 funcionários. Eu trabalhava de domingo a domingo, assim, até o olho se manter aberto, porque a atualização do mailing toda passava por mim. Era cliente, assim, um perfil que estava insatisfeito com as ferramentas que tinha, ou era mais interessado na parte tecnológica? Que era algo que você trazia de novo? Hoje a gente tem muito isso, né? Quem está satisfeito com qual ferramenta? Na época, só a gente fazia aquela questão integrada do mailing e disparo de release. Todas as outras ferramentas ainda eram muito dissociadas, entendeu? Você acha que foi isso que atraiu tanta gente, assim, logo de cara? Exato. Porque eu juntei mailing e disparo de release e ninguém tinha se alertado para isso. Eu entendo, assim, a minha leitura histórica hoje é que os concorrentes se acordaram para a besteira que eles fizeram em não associar mailing nesse disparo de releases nesse mês de 2016, quando eu dobrei o tamanho da empresa em um mês. Foi aí que ele falou, nossa, deu alguma coisa errada. Sabe? Porque aí foi assim, foi 90,
70, 90, 100, entendeu? Foi indo nessa velocidade. Foi muito rápido. Numa Entendi. janela de 6 meses, a gente saiu de uma empresa que tinha 2 funcionários para uma empresa que tinha 12 funcionários. Foi muito rápido mesmo, entendeu? Entendi. Tanto é que nessa janela, nesse período de 6 meses, foi que o Décio fez o primeiro contato com a gente. Décio, que era o fundador da Maxpress. Uhum. Que era líder de mercado. Que era líder do mercado e até hoje é mais Sim. respeitado. Né? Foi que ele fez o primeiro contato com a gente. Ele procurou a gente e falou assim, não, é inegável o que vocês estão fazendo no mercado. E eu queria saber se a gente não pode conversar, se a gente não pode se juntar de alguma forma. Só que eu fiquei muito assustada, porque imagina, eu sempre tive muito respeito pela Max, e eu achava que se eu fosse entrar numa sociedade com eles naquele momento, eu não ia entrar em pé de igualdade, sabe? Eu acho que eu ia entrar pra meio que perder um pouco da minha identidade e entrar na liderança da Max. E eu não sei se eu tava naquele momento, se era isso que eu queria pra minha vida. Na sua cabeça não era uma fusão, era você ser incorporada. Exato. Entendeu? E aí eu falei, cara, não sei se eu quero, não sei se eu tô pronta pra isso. E aí, isso em 2016... Aí eu simplesmente, ele falou, porque eu tava grávida também, eu tava de 8 meses quando a gente fez a nossa reunião, eu e o Décio. Ele falou assim, olha, a bola tá no seu campo porque você vai ganhar neném agora. Quando você se sentir apta, você me procura. O Décio é um cavalheiro, era um cavalheiro, né? Quando você se sentir apta, você me procura. Falei, beleza. Levou 4 anos pra eu me sentir apta. Porque eu procurei ele em 2018. Não, 3 anos, vai. O que aconteceu? A gente realmente continuou crescendo muito depressa. E eu acho que eu estava certa na avaliação que eu fiz em 2016. A gente imprimiu uma identidade muito particular no tratamento com os clientes, uma coisa de muita personalidade, de atendimento imediato aos clientes. Então, todo o suporte é feito imediato, as pessoas reconhecem isso. Da gente sempre estar disponível. A gente criou um time muito unido. Então, assim, eu acho que eu estava certa nos pressupostos, entendeu? A questão de como eu quero trabalhar, não é só ganhar dinheiro. A gente conseguiu realmente nutrir isso. E durante esse tempo você se valorizou perante ele também. Exatamente, exatamente. E aprendi um pouco do jogo, né? Porque fazer uma sociedade é saber lidar com mais pessoas. Eu e o Flávio, a gente se trata como irmão. Mas a gente ia entrar num jogo onde ia ter mais interesses. Aí, em 2018, eu procurei ele. Como que foi que eu procurei ele? A gente tava procurando o próximo passo pra dar com na época, a Impress, né? E eu tava fazendo uma consultoria com um Sebrae, em Chicago. Porque a minha ideia era que o próximo passo da empresa fosse internacionalizar. E aí eu fui procurar consultoria, né? Pra não fazer a coisa na peita, igual eu fiz no começo. Sim. E aí, depois de muitas conversas, análise de números, potencial de mercado, o próprio consultor falou assim, eu acho que você tem que crescer mais no Brasil ainda. Você tem que procurar o Décio, eu falei pra ele, você tem que procurar a Maxpress e fazer essa fusão. Realmente se tornar líder total. Você tem o potencial de ser líder no Brasil, mas você ainda não é líder no Brasil. Porque o imaginário das pessoas no Brasil ainda tá com a Maxpress, então você tem que se juntar com eles. E eu de Chicago mesmo passei a mão no telefone, liguei pro Décio, desci no Brasil, marcamos reunião. E aí a gente começou todo o processo de fusão que foi comunicado em fevereiro do ano seguinte, que foi fevereiro de 2019. Né? Aí o nome saiu de Impress e Maxpress para IMAX. Que é a empresa que você tem. tem. Que é a empresa. A gente tentou honrar as duas marcas no nome IMAX. Depois de toda essa trajetória, depois dessa fusão, você se tornou CEO do IMAX. E você ofereceu, inegavelmente, uma ferramenta muito poderosa para os jornalistas, né? Para os assessores, principalmente, né? Fundamentalmente. E qual foi o tamanho do trabalho? Se a gente vê problemas hoje no relacionamento entre jornalistas de redação e assessores, eu imagino naquela época, né? Assim, um assessor de imprensa que tem uma ferramenta dessa na mão e ele acaba usando de uma maneira que não é a correta e acaba alimentando essa briga, né? Qual foi o tamanho do trabalho para você educar os assessores de imprensa de que você tinha que usar aquilo de forma correta, mesmo porque eu não sei exatamente que ano que foi, mas logo depois veio a LGPD, né? A gente fez a IMAX já pensando na já, LGPD. Né? Então, eu imagino o trabalho que você deve ter tido naquela época para educar o assessor de imprensa e falar assim, olha, você tem que mandar o conteúdo correto pro jornalista correto, você não pode mandar para todo mundo, esse tipo de coisa. Como é que foi isso naquela época? Se hoje já tá difícil. Não, é curioso, porque na verdade eu acho que foi ficando mais difícil. Naquela época, aí a gente tá falando aqui de 2019, a gente tinha um alinhamento com a redação
maior do que a gente tem hoje. Digamos assim, eu falei que é muito difícil a gente alinhar as expectativas do assessor de imprensa e do jornalista, né? Mas estava muito mais próximo em 2019 do que a gente está hoje. Por quê? O jornalista ainda dependia muito de volume, né? Não mais tanto para indexar no Google, porque o Google já sabia indexar por palavra-chave, não tão bem quanto hoje, mas já sabia indexar por palavra-chave, por token e tudo mais, mas porque o volume de notícia garantiria um volume de link que garantiria um volume de publicidade. E na época ainda se pagava muito bem por programática. Então, a língua do assessor de imprensa e a língua do jornalista ainda estava ali, a Torre de Babel ainda não tinha descido na parada, entendeu? Eles ainda estavam com um interesse em comum que era: o assessor de imprensa tinha garantido volume de links para o cliente dele e o jornalista ainda precisava produzir volume de links. O que aconteceu de 2019 para cá foi que a quantidade de profissional de comunicação que virou assessor de imprensa foi muito maior do que a quantidade de veículos de comunicação que foram surgindo. E mais, muito profissional de comunicação já foi se transformou direto em assessor de imprensa sem nunca ter bebido da fonte da redação. Então, esses dois fatores, que é uma quantidade muito maior de assessor de imprensa e uma quantidade muito grande de profissional de comunicação que nunca teve experiência de redação, agravou que os dois lados passassem a se entender. E agora, o jornalista não tem tanta prioridade em fazer volume de link. Sabe, o ato de replicar uma mesma informação que vários sites já deram, na verdade, te penaliza hoje. O que o jornalista precisa é de uma informação exclusiva e que ele seja o primeiro a dar essa informação exclusiva. É o contrário do que o assessor de imprensa precisa neste momento. O assessor de imprensa ainda prometeu para o cliente dele centenas de links. Só que cada vez menos vai ter centenas de links, porque o jornalista precisa de dar... Ele prefere dar uma matéria exclusiva e ser o primeiro, porque aí, dentro da lógica da indexação, ele é o único a falar daquilo. Por mais que outros venham a replicar depois, a questão de ser o primeiro passa a ser importante nessa lógica de indexação de 2025. Só que o release que chega para ele já não é algo exclusivo. E o assessor de imprensa não está preparado para produzir tantas matérias exclusivas assim, sabe? Para continuar gerando o volume de link que o cliente dele quer. Então, eu acho que a gente nunca esteve tão distante. O objetivo do assessor de imprensa, o objetivo do jornalista, acho que nunca esteve tão distante como a gente está em 2025. E é por isso que eu acho que a gente tem mais desencontro, mais desgaste entre jornalistas e assessores de imprensa hoje do que em 2019. Entendi. E o movimento que surgiu, acho que foi no ano passado que surgiu o Release Gate, vai muito nesse sentido, né? Nessa necessidade de educar o assessor de imprensa de que ele não pode mais prometer volume para o cliente dele, né? O Release Gate, ele veio muito na questão do volume, mas também muito na questão da qualidade do conteúdo. Vou te dar um exemplo. Há umas semanas atrás, a gente estava tentando abordar um cliente que estava insatisfeito com o resultado dele. Qual que era o release que ele havia soltado? Um convite para uma formatura de enfermagem. Então, assim, é muito difícil o jornalista se interessar por essa pauta, sabe? Então, assim, o que é notícia? Sabe? Como fazer o jornalista perceber que aquilo é notícia? Isso por si só já é muito difícil. Porque o conteúdo ele tá muito pastoso, porque é muito difícil você arrancar do cliente algo que realmente seja exclusivo para poder, ou interessante do ponto de vista de comunidade, de sociedade, para que isso também tenha um peso de notícia para o jornalista. Então, o Release Gate, ele fala assim, muito da consciência do assessor de imprensa em não vender volume para o cliente dele, mas também como produzir um conteúdo que seja relevante. Porque se o conteúdo for realmente relevante, passos são dados adiante. O que eu percebo é que muitas vezes o assessor de imprensa está contra a parede, né? Porque o cliente acha que é só contratar assessoria de imprensa e cruzar os braços que o cara vai esfregar algum tipo de lâmpada mágica e tudo vai acontecer. O cliente ele tem que entender uma coisa, inclusive um recado para o cliente. Se você contratar assessoria de imprensa, você vai ter trabalho. Se você não está disposto a ter trabalho, se você não está disposto a trabalhar para o assessor de imprensa criar as oportunidades para você, não contrata assessoria de imprensa.
Porque o problema hoje tá aqui. Eu pago a assessoria de imprensa e vem naquela hora, eu tô pagando, você tem que fazer. Cara, você tem que estar disponível. Você tem que estar disponível para fazer media training, você tem que estar disponível para fazer conteúdo, você tem que estar disponível para fazer foto, você tem que estar disponível para fazer brainstorm, porque a ideia da pauta não vai surgir do nada. E eu acho que esse é o grande problema. O assessor de imprensa é muito apartado do cliente dele, que não quer ter trabalho. Sim. E às vezes apartado até do departamento de comunicação interno, que às vezes ele tem de marketing, que tem aquela visão dessa frente de comunicação, que é muito resultado de curto prazo, que você paga e sai, e aí o assessor fica meio de escanteio, né? Exato. E aí vocês fazem o quê? Vocês tentam tirar leite de vaca desnutrida, o conteúdo vai sair pastoso, não vai dar o resultado com o jornalista, mas o jornalista vai se sentir desgastado. Entendi. Então, eu acho que a revitalização do setor passa por uma nova aliança com o cliente, sem sombra de dúvida. Mas antes, o assessor de imprensa tem que encarar essa dura realidade. Sim. Vamos pro lado de lá do balcão, né? A gente falou aqui sobre a nova realidade do jornalismo, que tá as redações cada vez mais enxutas, né? A questão também da indústria do jornalismo, que mudou totalmente, né? Hoje a gente tem uma maneira de fazer jornalismo totalmente diferente, aumentou a oferta. Isso causou uma série de fechamentos de veículos tradicionais e tudo mais. E em alguns lugares criaram-se os chamados desertos de notícias, né? E aí que entra o teu papel com o movimento Mais pelo Jornalismo, MPJ. Eu queria entender qual foi a sua intenção de criar esse projeto, né? E o que o IMEX, que é a tua empresa, que é o teu ganha-pão, ganha com o MPJ. Sim. Bom, o Mais pelo Jornalismo, só para quem não sabe, a gente prometeu financiar até 1.000 portais de notícia. São portais de notícia focados no jornalismo regional, no jornalismo independente, nos jornalistas que são especializados no assunto e que estão ali querendo produzir o próprio portal de notícias sobre determinado assunto. Por que a gente resolveu criar um projeto que não tem fins lucrativos dentro do IMEX, que é uma empresa de fins lucrativos? Basicamente porque o nosso principal modelo de negócio é estruturar banco de dados para oferecer assessoria de imprensa. Se esse banco de dados se desidratar a tal nível, o que a gente está vendendo? Concorda comigo? Não somos uma ferramenta de e-mail marketing. O nosso maior valor agregado está na inteligência que a gente coloca por trás da composição do mail. Em 10 anos, com dados do IMEX, em 10 anos, a gente viu mais de 13 mil mídias serem descontinuadas na plataforma. Tudo bem que nesse mesmo período surgiu ali em torno de 12 mil mídias. 11 mil e alguma coisa. Tem um déficit de 2.300 mídias entre 2014 e 2024. Só que assim, não é mídia no mesmo material que foi lançado. Não a qualidade do jornalista, mas no ponto de vista do imaginário da audiência. Você pensa que você tinha veículo que era centenário, que a criança via o pai lendo e tal. Então você já cria um vínculo de que aquilo ali tem credibilidade. Sim. Esse veículo ele foi descontinuado. No lugar surgiu uma nova mídia naquela região, mas ela não faz parte do imaginário daquela comunidade. Então ela não vai ter o mesmo apelo, sabe? Então quando a gente vê uma substituição de mídia como essa que eu expliquei pra você... Não só de quantidade, mas não é uma questão quantitativa, é qualitativa. Muito se perdeu. E a ideia do Mais pelo Jornalismo é justamente dar uma base para esses veículos de comunicação digital para que eles não sejam descontinuados, porque não acabou esse movimento. Depois que saiu o resultado do Deserto de Notícias, agora o Atlas da Notícia soltou uma atualização agora no mês de julho. E eu estava lá na palestra no congresso da Abrage, quando eles deram os números, e o saldo deles é que a gente melhorou do ponto de vista de menos desertos de notícia. Falei, cara, a gente melhorou porque tem muito veículo que entrou em plataforma. Então, por exemplo, veículo no Instagram agora é considerado é considerado que aquela região não tem mais deserto de notícia, entendeu? Mas isso me deixa bastante preocupada, porque, de novo, é muito efêmero tudo isso. Sim. Daí, para eu entender se realmente a gente estava evoluindo, eu pedi pro meu pessoal de e-mail e falar, cara, desde outubro do ano passado, assim, nos últimos 10 meses, nos últimos 8 meses, o que foi que vocês atualizaram? Aí, os números que elas me deram foi tipo assim, a gente removeu 900 mídias e incluiu 840. Só que dessas 900 que eles tinham removido,
boa parte não tinha nem um ano e meio de vida. Entendeu? Então, assim, tá muito rápido o giro. A gente nem consegue criar um imaginário. A gente fala assim, a audiência não se interessa mais pelo jornalismo. Os projetos jornalísticos, eles são abortados muito rápido, sim, sabe? Construir identidade de jornalismo é longo prazo. A gente vê alguns influenciadores que têm super representatividade na sociedade, eles não nasceram ontem, sabe? São projetos que têm aí anos e anos que estão construindo essa identidade. E a gente vê que os projetos jornalísticos, eles são muito efêmeros. Dá um ano e meio, 2 anos, ele é abortado. Por quê? Porque o cara não tá conseguindo pagar os boletos. Então, quando a gente fez o Mais pelo Jornalismo, é quase que um movimento anticíclico. Fala assim, olha, vamos tentar, com tecnologia proprietária, reverter esse ciclo? E aí a gente começou a selecionar os veículos. Parte são veículos que já existem, e a gente está incorporando eles no Mais pelo Jornalismo. Parte são projetos inéditos, ou seja, os publishers estão começando do zero um portal de notícia com a gente. E a ideia é unir essa galera numa comunidade, porque existe muito do fazer jornalístico que precisa de troca, ou seja, dentro da comunidade eles conseguem trocar, a gente consegue influenciar e trazer muito conhecimento também, né, trocas, experiências, mas principalmente, acho que a gente como rede, se a gente tem um padrão de comunicação, um padrão de reportagem, a gente consegue construir uma audiência coletiva, inclusive com capacidade de remuneração. Então, o projeto, ele vislumbra tudo isso. Será que a gente não consegue criar uma célula de pequenos veículos de comunicação que representam as suas comunidades e atuar como se fosse grande? E trazer recurso para que esse jornalista possa viver do fruto do próprio trabalho dele? Porque uma das crises, né, que o jornalismo vive é essa crise da fuga da audiência, né? Que a audiência hoje ela consome de outra maneira, e consome de outras fontes, né? A gente tem exemplos de influenciadores recentes. A gente está gravando aqui no dia 13 de agosto, a gente tem um vídeo viralizado do Felca, né? Sobre aquela questão do abuso de crianças na internet e tudo mais. Ele fez jornalismo muito bem feito ali, e ele entregou o que o público hoje consome, da maneira como o público hoje consome, né? Então, se eu não entendi errado, o MPJ ele tenta fazer o jornalismo local, regional, ter essa credibilidade, essa força de buscar essa audiência que fugiu para outras formas de fazer jornalismo. Eu acho que a audiência, como eu falei, a audiência das pequenas cidades, ela fugiu porque no imaginário delas, a referência sumiu. A gente tem uma leitura, eu acho, errada ou talvez acelerada, ou talvez uma leitura de quem está em grandes centros, de que as pessoas preferem consumir conteúdo das plataformas. Tá. Mas a real é que a gente não tem um referencial de uma plataforma que seja essencialmente jornalística para ver se realmente as pessoas não acessariam ela. O jornalismo ele foi perdendo a sua identidade porque ele foi ocupando espaço em plataformas que não foi originalmente pensada para jornalismo. Sim. Então a gente vai no YouTube e a gente mimetiza como que é se comunicar no YouTube. A gente vai no TikTok e a gente mimetiza como que é se comunicar no TikTok. E como que é se comunicar enquanto jornalista? A gente está muito mais voltado à plataforma do que a fundamento de jornalismo. Sim. Sabe? Então, uma das coisas que a gente fala muito no Mais pelo Jornalismo é que a gente precisa recuperar a nossa identidade. Não adianta recuperar... ninguém recupera uma audiência se você não se conhece, entendeu? Então, qual que é a sua identidade? A gente fala muito para os publishers sobre o tipo de jornalismo. Esse vício do Google transformou o jornalismo num jornalismo declaratório, num jornalismo esvaziado, num jornalismo sem observação, sem personagem. A gente tem falado muito no MPJ, assim, a gente precisa recuperar o jornalismo de narrativa. Sim. Se você tiver que fazer 10 matérias, ao invés de fazer 10 matérias, você fazer uma com personagem, que você entrou na casa da pessoa, que você observou, que você conseguiu pegar, de repente, um evento político, desconstruir a fala do político que ninguém entende na real e trazer pro dia a dia da dona de casa, essa reportagem vai te trazer a audiência. Que é meio que o Felca fez, né? O Felca, exatamente. Ele falou de uma maneira que... Exatamente. Ele contextualizou de verdade aquilo, né? Você vê que não era teatral, não era algo robotizado, né? Algo que falou com quem quer ouvir. Exatamente. As pessoas atribui muito ao sucesso do vídeo a maneira como ele
se expressa, né? Porque Sim. ele coloca Ele caras reage e bocas, ele fala, eu tenho vontade de vomitar e tudo. Eu não acho, eu acho que ele simplesmente conseguiu explicar com exemplos simples e com palavras que as pessoas conseguiram entender o que é adultização, o que é pedofilia. Muita gente que não entende o que é pedofilia. Sim. As pessoas... Às vezes a gente escreve numa reportagem achando que é um senso comum que as pessoas vão entender o que é pedofilia. Gente, a gente tá num Brasil muito diverso. Sim. Você fala a palavra pedofilia, a gente não tem muita gente que não vai entender o que é. Então, por isso que eu falo que a gente tem que sair desse jornalismo declaratório, mas é um jornalismo que pega a informação, sei lá, a Câmara Legislativa provou tal coisa. Boa parte da comunidade daquela cidade não vai entender. O que você tem que fazer é pegar aquilo e mostrar em termos práticos, na vida da pessoa, o que vai mudar. E aí, isso é baseado em personagem, em sentimento do personagem, em dar voz a quem concorda que aquilo tem que mudar e quem não concorda que aquilo tem que mudar. Não só as pessoas, digamos, que são os políticos, as pessoas... Não, mas as pessoas comuns. Sabe? Dar voz a elas, porque elas vão conseguir materializar uma informação. E outra, o personagem, quando é colocado na matéria, ele é um agente de distribuição, que a gente não pode negar, especialmente se são matérias positivas, pequenos empresários locais, ele é um agente de distribuição. Porque é o seguinte, né? Quem gosta do cara vai ler a matéria, quem não gosta do cara vai ler a matéria pra gorada mesmo. Sim, exatamente. Então, trazer as pessoas de volta pra matéria é algo que, de pouco a pouco, vai construir aquele vínculo e aquele imaginário que hoje o jornalismo não tem mais. E como que tá mais pelo jornalismo hoje? Tem algum exemplo, algum case bacana que você já esteja vivendo, nascer aí já depois de implantado o projeto? Sim. E me fala também um pouco dos próximos passos do MPJ. Tá. Antes de responder suas perguntas, eu quero formalizar aqui pra você e pra quem tá ouvindo, que é o seguinte, o jornalismo, ele se paga, sabe? A gente tem bastante publisher dentro do Mais Pelo Jornalismo que mostra que, com todas as dificuldades que a gente conhece, eles pagam os boletos, eles mantêm a operação deles, entendeu? Tem muita criatividade. Então, tem muito publisher local que sabe promover evento, tem muito publisher local que sabe fazer vídeo, tem muito publisher local que comprou telas de LED e distribuiu pela cidade e faz propaganda. Então, assim, eles compõem um leque de serviços e eles se pagam com o jornalismo. Ou com os serviços associados à prática jornalista deles, de jornalismo deles. Porque a gente tem uma falsa percepção de que, via de regra, o jornalismo não se sustenta mais. Via de regra, o jornalismo que depende de programática não se sustenta mais. Mas dentro das pequenas comunidades, eles têm encontrado a maneira deles de se organizar. E o Mais Pelo Jornalismo, ele tem muito isso de pegar o exemplo de um e compartilhar com os outros. Entendi. Para que eles possam se inspirar, aprender o riscado e aumentar a possibilidade de remuneração deles. Daí, voltando para sua pergunta, a gente ficou os primeiros 6 meses entrevistando os primeiros publishers que a gente havia coletado durante um período de inscrição espontânea. Então, porque tem um perfil muito específico de jornalista que a gente quer dentro da nossa plataforma, né? É um publisher que tem muito interesse em falar com o jornalismo local. Então, se ele tem um perfil de só 100% político, não era o tipo de publisher que a gente queria na rede, sabe? Entender se o cara, qual era o background dele, onde ele tinha trabalhado, se ele realmente tinha experiência jornalística. Então, houve um período de entrevistas que tomou bastante tempo. A gente teve mais de 500 inscrições e a gente foi reduzindo. Eu tenho menos de 280 inscritos hoje, dessas 500 inscrições que a gente passou no processo seletivo, por assim dizer. E nesse período também a gente foi desenvolvendo as tecnologias de base. Porque quando eu tinha uma ideia inicial do Mais Pelo Jornalismo, é aquilo que eu falo, né? Eu dou o primeiro passo e a gente vai descobrindo como que o samba vai evoluindo. Sim. Eu imaginava em construir 4 layouts fixos e meio que incorporar todos os publishers nesse layout. Na medida que eu fui entrevistando os caras, eu fui ficando os caras e as caras, eu fui ficando cada vez mais apaixonada pelo projeto de cada um, que eu falei assim, gente, vou matar uma desses publishers, colocar todo mundo igual, entendeu? E aí foi aquilo, eu fui aumentando a quantidade de layout, meu TI falou assim, deixa eu explicar, eu preciso de uma base comum. Então a gente tem que mudar a base do MPJ. E aí foi a gente reconstruir um monte de tecnologia que a gente já tinha para atender essa diversidade de layout. Então, assim, foi um exercício de tecnologia muito grande,
O Mais pelo Jornalismo pro IMEX, ele representa muito isso, é um laboratório de tecnologia muito grande, porque essas tecnologias que a gente desenvolve para eles, a gente comercializa para outros clientes. Tá. Entendeu? Entendi. E aí, agora, a partir de julho, a gente começou a lançar os projetos. Tem um que já tá na internet, que foi o primeiro, que é um da cidade de São Marcos, então é o sãomarcosonline.com. São Marcos fica onde? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. E aí, o projeto já é 100% o layout dele, tudo, o servidor dele já tá tudo com a gente. E agora a gente começa a lançar na média de 25 projetos por semana. Então já tem muitos publishers que já estão com os próprios layouts, os próprios projetos. Então, tipo, subindo matéria, fazendo ajuste fino, a gente vai começar a soltar muito agora. A gente tá aqui no dia 13 hoje. 13, então a partir do dia 18 começa a soltar um monte de projetos, sabe? Na casa dos 25 por semana. E a gente tem que chegar em 1000 portais de notícia. Então agora tem uma pessoa dentro da empresa, que é a Cristine, que o trabalho dela é prospectar mais mídias. A gente, não é uma obrigação, mas o nosso número médio é ter em torno de 30 projetos por estado. Por que eu falo que é um número médio? Porque eu tenho estado que eu não tenho 30 municípios para poder, entendeu? Mas assim, mais ou menos em torno de 30 projetos por estado. Sempre o foco regional, nas pequenas cidades. Ou por município? Não, porque não são 5 mil e tantos, né? Acaba que eu não posso... O estado, o município que eu já tiver um projeto, eu não vou ter um segundo. Porque eu não posso criar concorrência entre eles. Né? Se a gente está ajudando eles do ponto de vista estratégico, que eu entro no modelo de negócio deles, sentido. Eu não poderia, né? Eu ia ter um certo conflito de interesse. Então, a cidade que já tem um, não vou ter o segundo. Bom, e essa é a construção. Então, o primeiro passo é colocar todos esses projetos no ar. Daí a gente trabalhar de forma colegiada, dados colegiados, a gente ajuda eles na questão do Google, para eles terem um mínimo de programática ali que eles possam se remunerar. Eles têm todo um aparato proprietário para vender publicidade local, independente de qualquer ferramenta de programática. Tem uma ferramenta de publicidade legal, que é muito importante, e a gente está fazendo um letramento deles para aprender a vender publicidade legal, porque é um recurso que ajuda muito. E a gente pretende, até o primeiro trimestre do ano que vem, ter a ferramenta própria de publicidade programática. Qual que é a ideia? É que a gente possa estimular os nossos clientes a conversar com os clientes deles para que eles entrem com campanhas institucionais. É só publicidade institucional. Dentro da nossa programática para fazer o recurso chegar diretamente nos publishers. Só entre os veículos que são membros do MPJ. Exatamente. Bacana. E assim, o IMEX, nisso tudo, a gente não tem nenhum resultado financeiro. Qual que é o nosso resultado financeiro do ponto de vista prático? Os veículos de comunicação, eles existem, logo revitaliza a ferramenta do IMEX. Né? E aí a gente quer entender qual é o nosso potencial depois de, sei lá, um ano. Talvez a gente até abra uma edição para ter mais portais, sei lá, em final de 26, enfim. Então, dá um passo de cada vez, né? Muito bacana. Fernanda, a gente tem um quadro aqui no LupaCast, que são os 3 toques da LupaCom, que eu faço as mesmas 3 perguntas para todo convidado que vem aqui. E eu queria fazer para você também. Primeiro, é um erro de comunicação que te ensinou muito. Bom, quando jornalista, beleza? Sim. Eu tenho um problema sério pra nome. Sempre tive, assim. Cara, se você me contar uma história, eu consigo guardar os detalhes das histórias. Mas nome, nossa, eu sou horrível pra nome. Então, quando eu era estagiária no Correio, era um pouco diferente do que é ser estagiário hoje, né? Assim, a gente podia fazer muito pouco. Dificilmente um estagiário assinava uma matéria de uma ponta a outra, entendeu? Normalmente a gente ajudava outros repórteres. Os editores ficavam de olho em cima da gente, porque éramos bebês, entendeu? A gente não tinha essa autonomia que o estagiário hoje tem, que de repente ele faz até mais que um repórter. E eu ganhei bastante espaço na redação, então, tipo, eu fazia matéria de uma ponta a outra. Até aquela época, eu não sei como foi depois, mas até aquela época eu era a única estagiária que tinha feito uma matéria de capa, sabe? Então, assim, eu conquistei bastante espaço. Mas eu sempre fui horrível pra nome. Então, toda matéria que eu fazia, eu ligava depois que eu tinha feito a matéria. Eu tava pra fechar a matéria, mandar pro editor, eu ligava e eu conferia o nome e a idade das pessoas. Porque, cara, eu sou horrível pra nome. Guardo todos os detalhes, mas não guardo o nome. Eis que a assessoria de imprensa vendeu uma matéria pra gente, era a assessoria de imprensa dessas casas de intercâmbio. Vendeu uma matéria pra gente falando que tinham 6 famílias
que os jovens de uns 14 anos iriam para o intercâmbio, e eles resolveram fazer tipo um test drive. Eles iam trocar por um feriado, porque era aquele feriado prolongado de quinta a domingo, eles iam trocar de casa entre eles, pra eles terem uma experiência de como que é viver numa casa diferente, porque eles estavam tipo muito seguros, achando que, né, ia ser tranquilo, ia se adaptar tranquilo e tal. E eles queriam mostrar que não é assim, que tem bastante desafio se adaptar em outras casas. Mesmo se tirar o idioma, o país diferente, só de mudar de cultura. Sim. Beleza, aí a gente fez uma reunião com todas as famílias, eu entrevistei todas, e como a gente trabalhava numa revista feminina, essa questão do personagem, ela cresceu comigo, né? Não, então é uma questão assim, não, eu falo pros publishers da MPJ, mas é um negócio que eu aprendi na minha escola de jornalismo. E assim, conquistar um personagem é muito difícil. Sim. Fazer personagem é a coisa mais difícil do jornalismo. Eu falo, mas não é pra qualquer um fazer personagem. E uma das coisas que eu aprendi é que se você quer conquistar um personagem, você não pode ter um papel, uma caneta na mão, um gravador, porque o cara se trava. Sim. Então você tem que ir, não tem que ter relógio também, você tem que ir, entendeu? Então eu ficava muito atenta, eu pegava todos os detalhes, tudo muito atento, assim, às vezes eu inventava que eu queria o banheiro, às vezes eu ia no banheiro, eu escrevia, sabe, no banheiro. Tinha algumas coisas que eu tinha que escrever pra não ir no banheiro. Só que eu não sei se era final de semestre, eu tinha muita coisa na cabeça nesse momento. Eu baguncei o nome dos 6. Nossa. Então, assim, tinha um jovem que tinha 3 irmãos, tinha uma outra que morava só com a mãe, não tinha contato com o pai. Eu baguncei o nome dos 3. Na hora que eu escrevi a matéria, eu escrevi a história certa de cada um, como eles se comportaram, o que eles conseguiram. Porque eu passei os 4 dias visitando as casas. Eu ia almoçar com um, eu ia jantar com o outro, eu acordava com o outro, eu passei os 4 dias. Mas eu baguncei o nome deles. E sabe aquela coisa que uma coisa dentro de mim falava assim, a hora que eu tava pra fechar a matéria, uma coisa me falava assim, liga pra todos e confirma o nome e a idade. Liga pra todos. Eu falei, e eu tava atrasada, e a chefe solta a matéria, e eu... Não, eu acertei esses nomes, vamos embora. Não vou ligar. Os jovens e as famílias ficaram, com toda a razão, muito bravos. Imagina. Muito bravos. Sei que eu cheguei na segunda-feira, porque a revista saiu no domingo. Eu cheguei na segunda-feira, a minha chefe, que é a Cristina Gentil, que hoje trabalha comigo, né? Cara, ela segurando o BO das famílias, ligando pra ela desde que ela chegou na redação. E lavando, e que queriam processar, e que não sei o quê. E, gente do céu, eu queria morrer. Imagina. Porque, poxa, era uma matéria grande, uma matéria bacana. E eu trocar o nome das pessoas, sabe? Eu troquei o nome das pessoas nas fotos. Nossa. Sabe? E assim, Brasília é uma cidade que todo mundo se conhece. Isso foi uma vergonha pra revista inteira. Porque todo mundo se conhece naquela cidade. Sabe? E a minha chefe segurando o BO sozinha. E eu tô, Cris, você quer que eu assuma? Ela virou pra mim, deixa eu te explicar. É minha responsabilidade. E isso me ensinou muito. Primeiro que é o seguinte, a gente sempre tem um sexto sentido. Se somos profissionais mesmo, assim, se a gente se importa com o que a gente faz, o sexto sentido tá sempre ligado. Sim. E a gente não ouvir, porque aquela voz, ela fala até hoje na minha cabeça, por que você não ligou? Eu falei pra você ligar. E a segunda coisa foi essa pegada da Cris. Eu cheguei, minha chefe, ela era editora da revista, ela tava nitidamente brava. Falei, Cris, como que eu posso assumir essa responsabilidade? Ela falou, deixa eu te explicar. A responsabilidade é minha. E eu acho que eu assumi muito isso pra mim. E eu já falei isso algumas vezes. Às vezes o meu suporte deu um passo errado com o cliente, passou a informação errada, isso acontece. E eles, Fê, se você quiser, eu vou lá, eu assumo. Eu falei, é minha responsabilidade. Quem tá na liderança. É minha. Aqui não tem erro individual, o erro aqui é coletivo. E quem dá a cara do erro sou eu. Então você segura aí, você não precisa sofrer, aprende, porque é eu que vou lá resolver. Perfeito. Uma dica de ouro pra quem tá começando? Uma dica para quem tá começando na comunicação? Sim. Uau, é tão difícil começar em 2025, né? Porque se o seu modelo é home office, acaba que você é contratado para ser extremamente operacional, você não vai ter com quem trocar. Mas eu acho que uma dica que a gente pode dar para quem vai começar em 2025 a trabalhar é justamente ter essa capacidade de observação e de análise sempre apurada. Porque hoje a gente vive numa realidade onde as pessoas querem automatizar, né? Elas querem automatizar os processos, elas querem automatizar... E a capacidade de observação e de análise
ela tá muito embrionária. Se você é um jovem, ela já é uma capacidade embrionária. Sim. Se você já chega no seu ambiente de trabalho, onde as pessoas querem só automatizar, você não vai aflorar essa sua capacidade de análise e observação. E aí você não vai conseguir construir oportunidades para você, sabe? A gente estava falando aqui no começo que as pessoas elas são treinadas para ser empregada para sempre. Justamente porque ninguém quer que você aflore essa sua capacidade de observação e análise, porque é daí que vão surgir as oportunidades. Então, não fica parado só recebendo informação, só obedecendo, mas cria um senso crítico, aprende a buscar seu repertório, aprende a fazer análise e observação, arriscar, ter os próprios projetos e tentar fomentar isso no seu ambiente de trabalho. Um conteúdo que todo comunicador precisa consumir. Qualquer coisa offline. Deixa eu melhorar. Eu acho que um dos nossos maiores problemas enquanto sociedade de hoje é a falta de repertório, né? E é muito maluco, porque quando a gente vive com a maior quantidade de informação e acesso à informação é quando a gente tem a menor quantidade de repertório. Eu acho que, quando eu falo assim, qualquer coisa que seja offline, é porque eu acho que se a gente consumir coisas que não estão na internet, e aí eu falo principalmente literatura, mas também uma revista, enfim, você para no tempo e você se dá um tempo para você realmente compreender aquilo que você tá lendo. E assim, quando eu falo coisas offline é porque você acaba se abrindo para o que hoje não tá na internet. Sim. Por exemplo, leitura dos clássicos, aí você fala, puta, mas quem precisa de Machado de Assis? Você fala, nossa, precisa muito. Muito que a gente falou aqui nesse podcast hoje foi sobre personagem. E aí a gente falou agora há pouco que absorver um personagem não é trabalho fácil. Como você vai fazer isso sem referência, sem aquela leitura da análise, aquele detalhe do ambiente? Tudo isso te ensina a ter um olhar jornalístico, sabe? Então, hoje eu falo assim, reserva um tempo offline da sua vida, para uma leitura offline, para leitura de livros, para leitura com coisa que não esteja na internet, porque a internet ela foi formada para desidratar algo que você precisa agora. E para fechar, a gente sempre encerra com um ping-pong, são perguntas curtas e respostas curtas também. Eu vou te fazendo, você vai me respondendo. Um livro que te transformou. Crime e Castigo. Puta, só um, já veio outro. Sempre assim. Grande Sertão Veredas, Crime e Castigo. Eu tenho um livro de historiador, Era dos Extremos, eu amo aquele livro. Toda vez que... Porque eu tive dificuldade de passar no vestibular, eu tenho muita dificuldade de fazer prova. Muita dificuldade de fazer prova. Você vê que eu questiono tudo, né? Aí você lê a questão, mas será que ele não quis dizer isso? Então, eu sou péssima, eu sempre fui péssima em fazer provas. E aí eu tomava pau no vestibular, eu lia a Era dos Extremos tudo de novo. Mas assim, qualquer livro do Érico Hobsbawm eu acho ótimo, do ponto de vista histórico. Um conselho que você nunca esqueceu. Respeita os mais velhos, honrar pai e mãe. Um nome na sua lista de inspirações profissionais. Hélio Doyle. Se o IMEX fosse uma pessoa, como que ele seria? Engraçado. A gente tem muito na empresa de falar que a gente tem que se divertir no processo. Legal. Porque as empresas elas pensam muito nos objetivos, né? Cara, a maior parte do tempo você passa desenvolvendo. Então, a gente tem que se divertir. Então, a gente é muito festeiro. Assim, coisas que marcam a gente são as nossas festas. Eu já fiz festa na praia, eu já fiz festa no The History, já fiz festa no Terraço Itália. Assim, a gente gosta de fazer festa. Porque a gente tem que se divertir no processo. Então, eu acho que ele seria uma pessoa muito engraçada. Muito festeiro. Uma manchete sobre você que você adoraria ler daqui 10 anos. Nossa, que o IMEX criou... que é a Fernanda, né? Que a Fernanda fez um projeto que conseguiu criar uma remuneração independente de Big Techs para os veículos de comunicação. E se você pudesse voltar no tempo e falar com a Fernanda lá no começo da carreira, na escolha da profissão, o que você falaria para ela? Que deu tudo certo. Fê, obrigado por dividir tua história com a gente aqui. Foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço, muito legal o formato, acho que ficou perfeito, eu gostei muito de ter participado. Legal, e eu agradeço também quem nos assistiu, agradeço o Rafa que está aqui
Operando a Nave, e lembrar você de seguir a Lupacom nas redes sociais, em todos os canais que estão aparecendo aqui na sua tela, se inscrever no canal do YouTube e do Spotify, especialmente, que é por onde a gente passa o programa, dá o like aqui no vídeo, que vai ajudar a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas, mande sua crítica, sua sugestão de pauta, que a sua opinião é sempre muito importante para todos nós, tá? Porque release, a gente até lê, ainda mais se vem pelo IMAX. Mais conteúdo bom de comunicação é aqui. Um abraço e até a próxima.